Amém. Bom, vamos pegar a palavra. Quem não tem a Bíblia, baixa um aplicativinho no celular, lá pelo menos no celular, para acompanhar, quando não tiver a palavra, né? Abra Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Quando se abre, eu queria agradecer novamente a Eliane, o grupo, por ter me chamado, viu? Muito obrigado. Mateus 14, 22. Meu nome é Daniel Godri Júnior, sou casado, tenho 3 filhos. Faço um convite para vocês, eu tenho um canal chamado Papo Católico, no YouTube, quem quiser aprender sobre defesa da fé católica, questões que fazem com a gente, mas por que se Jesus é o único Salvador, por que eu vou para Maria, não vou diretamente a Jesus, se eu posso ir diretamente a Jesus, esse tipo de pergunta, né, que nos fazem. Então, lá a gente explica. Por que batizamos criança, não batizamos adulto? Onde estão as imagens na Sagrada Escritura? Essas perguntas, essas respostas você encontra no Papo Católico. Bom, Mateus 14, 22. Hoje nós vamos falar de medo e de insegurança. Vamos ler juntos. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela 4ª vigília da noite, 3 da manhã, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com... Fala alto aí. Ficaram com medo. E disseram, é um fantasma. Os caras eram católicos mesmo, né? Porque a gente antes de ver Jesus vê fantasma. Disseram eles, soltando gritos de terror. Soltando gritos de terror. Veja como é que eles estavam nervosos. Mas Jesus logo lhes disse, tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse, vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, ele teve medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante de Jesus e disseram, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Antes de entrar nessa palavra, é preciso dizer que nenhum sentimento é pecado. Primeira coisa, nenhum sentimento é pecado. O consentimento é pecado, o sentimento, graças a Deus, não é pecado. Ter medo, ter raiva, ter sei lá o que, insegurança, isso não é pecado, isso é um sentimento, é um termômetro de como está a nossa vida, ou como a gente está vendo as coisas que acontecem na nossa vida. Também nenhum sentimento é virtude em si mesma, alegria. Estou alegre, ok, mas isso não é uma virtude, mostra que você é um termômetro de como você tem vivido, estou alegre, estou triste. Então a primeira coisa, eu não deveria me culpar por ter medo, eu deveria me culpar quando o medo é a falta de fé, aí sim. Que bom que eu tenho medo de atravessar a rua, eu vou cuidar de atravessar a rua. Que bom que às vezes eu tenho medo do inferno, eu não deveria seguir a Deus para o medo do inferno, eu deveria seguir a Deus e honrar a Deus porque Ele é bom. Mas que bom que eu tenho medo do inferno, eu sei que o inferno existe. E Nossa Senhora fez questão de mostrar o inferno em várias aparições, Fátima, Medjugorje, La Salette. Que bom que eu tenho medo do inferno, porque aí eu ando na linha. Que bom que eu tenho medo do fogo, aí eu não vou enfiar a mão no fogo.
Que bom que eu tenho medo de morrer, porque se nós não tivéssemos medo de morrer, muita gente já tinha se matado muito mais do que existe. O medo, até certo ponto, ele é saudável. Mas a Bíblia vai falar, e Jesus vai falar nessa palavra, do medo que não é saudável, que é o medo que invade o nosso coração, como aquela tempestade estava invadindo a barca e fazendo a barca afundar. Esse medo quer fazer a gente afundar, juntamente com a barca. É o medo que nos quer fazer afundar na fé. É o medo que nós rezamos em Efésios, é o dardo inflamado do maligno. Esse é o medo que Deus não quer que entre no nosso coração. Na Bíblia existem 365 vezes, na Bíblia inteira, coincidentemente, 365, a palavra não temas, ou não tenha medo. Nós lemos no Efésios, com desassombro também, pregar com desassombro, pregar sem medo. 365 vezes, dizem que é para a gente lembrar todos os dias do nosso ano, não tenham medo, porque eu estou com vocês até o final dos tempos. Mateus foi martirizado, São Mateus hoje, mas ele não teve medo. Ele foi pregar na Pérsia, ele teve os olhos arrancados, ficou cego na cadeia, depois foi morto, mas ele não teve medo. E antes de ser morto, Deus lhe restituiu os olhos. Então São Mateus voltou a enxergar, depois foi martirizado de novo, porque não teve medo de pregar, e não teve medo de ceder a um pedido que não vinha de Deus. Esse lugar que a gente fala que pensa que é um mar, na verdade é um lago gigantesco, mas parece um mar, de tão grande que é o lago. Eles saíram de barca, a barca representa a igreja. Quando você vê a barca de Pedro no Evangelho, quando você vê Jesus pregando dentro da barca de Pedro, simboliza a igreja. A barca na Bíblia simboliza a igreja. Quando a barca estava em alto mar, ou em alto lago, mas aquele lago forma ondas como se fosse o mar, por isso que às vezes fala mar, às vezes lago, mas são sinônimos. Quem já viu em filme, imagine, aqueles homens começaram a ficar aterrorizados e a gritar de medo. Amigos, quando o pescador, que conhece o mar, que conhece o lago, que conhece de tudo de pesca, grita de medo, é que a coisa estava feia mesmo. Pescador não tem medo de qualquer coisa. Gritaram de medo, às 3 da manhã, interessante, o oposto da hora da misericórdia, né? Que é às 3 da tarde, que é a hora da salvação. É como se o Evangelho estivesse dizendo, às vezes vai chegar na tua vida um momento que a coisa está tão grotesca, está tão escura, tem tanta tormenta, tem tanta perseguição, tem tanta dor, tem tanta ausência de, como eles estavam ausentes de Jesus fisicamente, que a nossa fé vai balançar. Agora é interessante, o que faz um barco afundar, não é a tormenta fora do barco. O que faz o barco afundar é quando a água consegue entrar dentro do barco. O que faz a nossa fé afundar não é a tribulação que está fora da gente, não é a tribulação que está ao lado da gente, não é a tribulação que está perto da gente. O que faz a gente afundar é a tribulação que eu permito entrar no meu coração. E isso Deus não quer que aconteça. É possível ter tribulação e é possível ter paz ao mesmo tempo. É incrível isso, mas é possível. Então, esse medo que contrapõe a fé, por isso que Jesus chama a atenção de São Pedro, quando ele está afundando e tem que salvar São Pedro, e ele fala assim, e repreende ele, homem de pouca fé, por que duvidaste? Parece uma coisa maluca, né? Senhor, por que duvidaste? Senhor, tem umas ondinhas aí de 3 metros de altura, o barco está quase virando, Senhor, está todo mundo gritando, a gente não está enxergando nada, o Senhor vem sobre a água,
E por que duvidasse, Senhor? Tipo Deus falando assim: eu sei que tem onda, eu sei que tem tormenta, eu sei que a coisa está feia, eu sei que você teria motivos para vacilar, mas a tua fé em mim tem que ser maior do que aquilo que você está enxergando. Jesus vem sobre as águas. O que significa Jesus andando sobre as águas? Que Ele é Deus sobre todas as coisas, que Ele é Deus sobre a tormenta, que Ele é Deus sobre a perseguição, que Ele é Deus sobre o momento ruim. Deus é Deus sobre tudo. Os povos que estavam ali na região, muitos povos ali acreditavam no Deus vento, no Deus que agia no mar, no Deus que, não o povo judeu, não o povo escolhido, mas os povos em volta, os gregos, os romanos e vários outros povos. Deus da água, Deus do vento. Então Jesus, quando Ele manda calar tudo, Ele mostra na prática para os apóstolos: eu sou Deus sobre todas as coisas, meu querido. Nada acontece sem que eu queira, nada acontece que sem eu permita. Não tenha medo, Pedro. O que fez te afundar, o que faz nos afundar, não são as ondas, não é o terremoto, não é o problema, não é a droga do meu filho, não é a ausência do trabalho. O que faz me afundar, nos afundar, é a falta de fé. É acreditar que Deus está na nossa vida só quando o mar está calmo. Não. Deus está na nossa vida também quando as coisas não estão boas. Mesmo que às vezes Ele pareça não estar. Tem outras traduções, outros momentos. Jesus estava dormindo. Outra tradução: Jesus pediu para entrar no barco e o barco cessou. Veja, parte de São Pedro essa escolha: Senhor, se é o Senhor, permita eu andar até você. Jesus fala: vem, venha. Nós criticamos o Pedrão, tadinho, porque ele afundou. Mas os outros afundaram antes, porque não tiveram nem a coragem de sair da barca. São Pedro afundou caminhando. Que bom que você está aqui, porque você está afundando. Que bom que nós estamos aqui, porque nós estamos afundando no lugar certo, afundando caminhando. Meu tio está na UTI agora, eu gosto muito dele. Teve 3 AVC, estão na UTI. Mas nós estamos com o Senhor. As ondas estão grandes, mas nós estamos com o Senhor. E eu sei que meu tio vivendo, ou meu tio falecendo, Jesus está cuidando já dele. Eu não sei como Ele vai cuidar, porque isso não cabe aos homens, como vai cuidar, isso cabe ao doutor, ao médico. Eu não sei como, a mim cabe pedir: Senhor, o meu tio está enfermo, lá em Blumenau agora, Senhor, eu vou pregar mesmo assim. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor está cuidando. Quando eu era criancinha, vocês devem ter filho, eu tenho filho pequeno. Às vezes o nosso filho vem: pai, eu estou com medo, pai, tem um bicho lá no meu armário. Pai, eu estou com medo de dormir no escuro. E aí chega o pai, né? O filho parece que arregala os olhos, pensa: nossa, meu pai é um super-herói. E o pai vai lá e acende a luz do quarto. Filho, não tem nada. Filho, você quer que eu ligue o abajur para você dormir? Quer que o pai deixe a porta um pouco aberta? Porque a imaginação daquela criança faz ele imaginar coisa que não tem no quarto. A gente pensa: meu Deus, tadinho, né? Claro que ninguém está aqui, claro que ninguém está embaixo da cama. Deus deve pensar: tadinho deles. Deus deve olhar para a gente assim, para a nossa fé desse tamanho: meu Deus, tadinho. Acende a luz. O que é a luz? A fé. Acende a luz que o bicho vai embora. Acende a luz e deixa a luz do céu entrar. A luz também é a razão. 99% dos medos que a gente tem não acontecem. 99, isso é pesquisa, 99% das coisas que a gente tem medo que vão acontecer, elas não acontecem. 1% acontece, e quando acontece não é tão grave quanto parecia. Então por que eu vou deixar o demônio entrar por algo que nem aconteceu ainda? Ah, mas se faltar gasolina, ah, mas se faltar luz, ah, mas se faltar emprego, ah, mas se entrar a ditadura, ah, mas se entrar o comunismo, ah, mas se não sei o quê, ah, mas se eu ficar doente, ah, mas se meu filho está pequeno ainda, ah, e se ele casar com uma maluca, meu Deus do céu, você está enchendo já o barco antes da hora? Sem medo,
A cada dia basta o seu cuidado. O Pai sabe do que a gente precisa antes de pedir. E a palavra de hoje, eu vou concluir, ela também fala, o tema, não a palavra, o tema de hoje, de insegurança. Insegurança é um medo a respeito das nossas capacidades. Eu acho que eu não vou dar conta, por isso eu sou inseguro. Aconteceu com Pedro, né? Ele botou fé nele, depois oscilou, tirou o foco de Jesus, começou a olhar para a onda. Opa, essa onda é grande demais, esse problema é grande demais. Vou recuar. A mentalidade de Pedro, os problemas cresceram aqui para depois passar para cá e para depois passar para o corpo dele, e ele paralisar e começar a afundar. E começa assim mesmo. A insegurança começa aqui, ó. Eu não dou conta. Meu pai falou que eu não dou conta. Meu irmão falou que eu não dou conta. Minha mãe disse que eu não sou capaz. A minha professora disse que eu sou burro. E a gente pega esses pensamentos, às vezes de autoridades na nossa vida, mas a autoridade também erra. Pessoas que são sinceras também erram. Permite esses pensamentos descer até o nosso coração e criar raiz no nosso coração e começar a influenciar o nosso caminhar, a nossa vida. Não! Jesus apostou em nós. Jesus acredita em você. Teu pai pode não ter acreditado, tua mãe, teu irmão, teu guru, teu padre, teu pastor, quem for. Alguém pode não ter acreditado na gente, mas Deus diz: vocês farão obras maiores do que eu faço. Ide em meu nome, batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Para São Pedro, ele disse: você não vai me negar, São Pedro? Fica tranquilo, você vai me negar 3 vezes antes do sol nascer. Mas não voltou atrás. Você é meu Papa. Você pode ser infiel, Pedro, você pode cair, você pode afundar, você pode me negar, mas eu permaneço fiel na tua vida, sempre. Sempre que você afundar, vai estar Deus. Sempre que eu afundar, vai estar Deus pronto para me dar a mão. Mas nós precisamos ter a atitude do primeiro Papa. Ele nos ensina: Senhor, é o senhorio de Deus em primeiro lugar, salva-me. É muito diferente de salva-me, Senhor. É Senhor, salva-me. É Deus em primeiro lugar. Senhor, salva-me. Mas é Senhor mesmo, é esperar em Deus, não procurar atalho. Dá um nervoso de ver católico, que o cara vem no grupo de oração, vem na missa, no carro ele tem pendurado figa, no carro ele tem pendurado aquele negócio de sonhos indígena, quer dizer, confia em Deus ou não confia? Espera em Deus ou não espera? Esperamos em Deus e cremos que Ele vai realizar o melhor que Ele tem para realizar em nós e no tempo que é o tempo dEle. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós vamos continuar a nossa oração. Fique em pé, por favor. Depois nós vamos cantar música primeiro, pode ser? Melhor. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Veja o que Deus vai falar para nós. Sei que angustiado está. Sei que angustiado o coração se endureceu. Mas Deus entende tudo o que aconteceu, por isso Ele não acusa. Eu entendo tudo que te aconteceu. Dá tempo de voltar para Deus. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Antes do mar submergir. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor que diz: quero guiar os passos teus. Vem,
ti então farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar, nos braços meus descansarás. Força te darei, meu filho. Forças te darei. Forças te darei. Amém. O Senhor falava no começo da oração que está tocando um homem de nome Ezequiel. Não sei, Ezequiel, se você está em casa, se você está aqui no salão, mas o Senhor tocava você já no começo da oração, lá atrás. Eu não sei, Ezequiel, o que você está pedindo, mas o Senhor está revelando para você acreditar nele. O que você quer colocar para o Senhor? Forças te darei. A força de Deus, a presença de Deus dá coragem. Deu coragem de São Pedro morrer de ponta cabeça. Aquele que negou, aquele que afundou, o primeiro Papa teve a coragem. Todo mundo fugindo de Roma, e ele foi para Roma e se entregou por Jesus e disse: olha, eu não sou digno de morrer como Jesus, eu vou me entregar por ele, vocês podem me crucificar, mas me crucifique de ponta cabeça, porque eu neguei Jesus, mas nunca Jesus me negou. Nem digno de morrer como ele eu sou. E é por isso, queridos, que às vezes a gente vê lá na cátedra de Pedro, tem uma cadeira às vezes vazada com uma cruz invertida. Não é que o Papa é o anticristo, não, é que o primeiro Papa morreu de ponta cabeça. O primeiro Papa, Caniço, Simão, Caniço é paina. O primeiro Papa virou rocha, Quefas. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Transformar o Daniel, Maria Mole, num Daniel de ferro. Transformar a gente que somos vacilões em pessoas que creem. Amém.